No vídeo de hoje você vai entender a maior fake news de todas as profecias, o conhecido Antíoco Epifânio IV. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sei, você está olhando aí o meu cenário um pouquinho diferente, mas vai mudar muita coisa ainda nos próximos dias. E você gostou? Gostou aí? Ó? Coloquei aqui Nabucodonosor do lado, né? Coloquei as bestas aqui, né? Tem aqui minha Bíblia, alguns livros para poder te impressionar ou algo parecido, né? Mas espero que você goste desse novo ambiente aqui. E eu vou tentar melhorar, se Deus quiser, mais e mais, né? Então, às vezes eu vou olhar um pouquinho para baixo aqui, mas é porque tá tudo mudado aqui. Um dia eu mostro os bastidores aí. Aliás, se você quer acompanhar os nossos bastidores, é só seguir eu lá no minutoprofético.oficial no Instagram, né? Sempre tem novidades ali e eu mostro os bastidores do meu ministério, ok? Vamos falar sobre Antíoco Epifânio IV. Eu tenho estudado sobre Daniel porque eu vou gravar agora a série Daniel Revelado. Na verdade já tem boa parte gravada, né? Mas como eu estou coletando materiais e logo estará pronto. Demora um pouquinho, tá, gente? Porque eu não consigo abandonar o filho, né? Você que é um artista, você que cria as coisas, você deve entender, né? A gente vai criando, parece que nunca está pronto, né? A gente fica com medo de soltar o filho, né? Mas eu vou soltar esse filho logo, né? Muito bem. E estudando Daniel capítulo 8, eu encontrei algumas coisas interessantes, né? Eu ia ler aqui para vocês Daniel 8 inteirinho, até preparei aqui para colocar aqui, mas ia demorar muito. Então a tarefa sua de casa é ler o capítulo 8 de Daniel, certo? Então leia o Daniel capítulo 8 para que você fique antenado do que nós estamos falando, certo? Eu preparei um PowerPoint, olha só, para poder nos ajudar aqui no nosso estudo. E se você quiser esse PowerPoint, você vai no nosso no nosso WhatsApp. Isso, no nosso grupo do WhatsApp, que a cada dia está crescendo. E eu lancei uma novidade lá no grupo do WhatsApp, né? A inteligência artificial do Minuto Profético. Se você quer saber mais, dá um pulinho lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Eu vou colocar aqui então, para a gente poder começar esse estudo. Antíoco Epifânio, para mim, é uma das maiores fake news de todas as profecias bíblicas e você vai entender o porquê, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui, olha aqui do lado, ó. Tá facinho para você ver e para eu ver. Onde eu olho aqui? Eu olho aqui para cá. Eu olho para cá. Isso. Olha aí, beleza? Então, se você quer esse material, então você vai entrar no link da descrição lá no meu grupo do WhatsApp. Beleza, gente? Quero ver os seus comentários também. Coloca aí o seu comentário, o que você achou, né, dessa apresentação. E também coloca sugestões aí para a gente poder continuar gravando. Eu estou gravando aqui numa sexta-feira e com certeza você viu aí, teve live, ou vai ter uma live. Eu quero toda semana agora ter uma live com vocês, certo? Chega de enrolação, vamos estudar aqui, né? Vamos lá, beleza, deixa eu colocar aqui e ligar minha canetinha mágica, né? Aperta aqui o botãozinho. Eu não sei se está aparecendo para vocês, para mim está aparecendo uma canetinha aí, deve aparecer em algum lugar, né? Então vamos lá, vamos falar sobre essa questão desse chifre pequeno. Qual é a identidade disso, né? Vou contextualizar. Nós temos aqui o grande, o Antíoco Epifânio IV, né? Deixa eu falar bem certinho esse nome, porque às vezes eu erro, né? Outro dia eu falei Antíoco, é Antíoco Epifânio, né? Então vamos lá. Quem é esse camarada aqui, né? É que assim, lá em Daniel capítulo 8, nós temos uma batalha de um carneiro e de um bode, né? São animais que estão representando aí o futuro, né? Está representando os reinos que viriam, né? E de um animal ali, quando há uma briga, um animal ele perde um chifre, né? Ele perde um chifre, esse chifre representava Alexandre o Grande, e aí acontece que nascem 4 chifres, e esses 4 chifres representavam os 4 generais de Alexandre o Grande, que dariam continuidade ao seu império. Acontece que na história tem um que elegeram como se fosse o cara da profecia. Porque diz que dos 4 chifres aparece um chifre pequeno. E esse chifre pequeno ele cresce de maneira grandiosa, né?
E esse chifre pequeno, ele persegue os judeus, os santos, né? Esse chifre pequeno comete profanações, né? E quando você vai para a história desse camarada aqui, o Antíoco Epifânio, ele realmente é doentio. Ele persegue os santos, ele faz coisas assim absurdas. Ele entra lá no santuário e ele sacrifica porcos. Ele quer acabar, né? Ele tentou acabar com a religião de Israel, né? O judaísmo, mas não conseguiu, né? O judaísmo está vivo até hoje, né? Então vamos entender um pouquinho, ó. Se você já estudou Daniel 8, já ouviu alguém afirmar que a ponta pequena é Antíoco Epifânio IV. Né? Essa não é uma interpretação marginal, é defendida por estudiosos sérios. Eu tenho vários materiais sobre Daniel. E se você está me assistindo, que não é da minha linha teológica, né, o Adventismo, a maioria vai dizer que Antíoco Epifânio ele é o cumprimento dessa profecia, que ele é esse chifre pequeno que surge ali em Daniel capítulo 8. Né? E realmente existem muitos estudiosos que afirmam isso. Porém, eu quero apresentar para vocês aqui 12 razões por que Antíoco Epifânio não atende a esta profecia. Tá bom? Então vamos lá. Sobre esse homem aqui, ó, é um rei do Império Seleucida, né? Porque os 4 generais de Alexandre o Grande, Seleucida, Ptolomeu, Lisímaco e qual que é o outro? Cassandro. Né? Ok, são os 4 generais que sucederam ali o Império Grego Macedônico. Né? Muito bem. E o Antíoco ele reinou do ano 175 ao ano 164. Foi um reinado muito pequeno, muito pequeno. Né? O título dele, Epifânio, porém, as pessoas acabaram colocando um apelido nele, porque Epifânio significa manifestação divina, né? Uma epifania, né? Antíoco Epifânio, como se ele realmente fosse uma divindade. Olha só, né? Muito bem. O apelido dele é Epimenes, né, que é o louco. Nos bastidores não chamavam ele de Epifânio, né, mas de Epimenes, porque ele era louco e realmente ele não batia bem nas ideias. Ele era doente. Né? O que mais? Vamos avançar. Olha só as semelhanças, né, sobre o Antíoco e esse chifre pequeno, né, para você ver que existem semelhanças, isso é verdade, a gente não pode negar, né? Então as semelhanças, perseguiu o povo de Deus, profanou o templo, como eu falei para vocês, né, e impôs rituais pagãos, né? Ele não gostava da turma ali do judaísmo, né? A pergunta central, essas semelhanças bastam para cumprir a profecia em todos os seus detalhes? Porque a profecia não pode ser cumprida meio termo, né, gente? Tem que ser precisa. Então, a gente fica tentando aí dar jeitinho para poder encaixar as nossas concepções. Então, cuidado com esse negócio. A profecia tem que dar certinho, ok? Então, vamos investigar 12 razões divididas em 4 pilares para que a gente possa entender melhor que Antíoco Epifânio IV não atende à profecia, certo? Bora lá. O primeiro, o conflito de gênero no hebraico. E aqui, gente, eu li isso daqui naquela série Darkon, William Shea. O William Shea, ele vai... William Shea? Shea ou Shea? William Shea, acho que é William Shea. Um baita biblista, né, hebraísta, adventista. E ele traz essa questão aqui à tona, né? O que tem a ver essa questão de gêneros? Porque o texto diz o seguinte, que quando está falando do texto ali, Daniel 8, eu vou ler aqui para vocês, ó. Olha a minha Bíblia da Andrews, né? Uma Bíblia linda, maravilhosa, tá até novinha aqui, né? Eu falei para vocês que eu ganhei essa Bíblia aqui de um camarada. Cadê? Daniel, vamos lá, Daniel capítulo 8, vou ler para vocês o 8 e o 9. Diz o seguinte, ó, para você poder compreender o contexto, ó. Na minha versão diz assim, ó: o bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. Você está falando aí de Alexandre o Grande, certo? E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Ok. Verso 9. De um deles saiu um chifre pequeno que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Então eles falam aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, é o Antíoco, né, que surge dos chifres. Surge dos chifres um chifre pequeno. Então só pode ser esse Seleucida aí, esse Antíoco que fez barbaridades. Mas será mesmo que é ele? Deixa eu te deixar marcadinho que a gente vai voltar a ler em outros momentos aqui, né?
Já bonitinho aqui, né? Ô, louco, né? Aí, ó, beleza, muito bem. Só que qual é o problema? O problema é que quando nós traduzimos para o português, a gente perde detalhes. E aqui está um ponto importante. Quando você vai estudar profecias ou doutrinas, você tem que entender que as palavras, elas têm muita importância, né? Então, quando você vai definir uma profecia, uma interpretação de uma profecia, ou definir uma doutrina bíblica, as palavras, elas são muito importantes, né? Por exemplo, eu sou adepto à interpretação histórica gramatical, né? Eu leio a Bíblia, né, com os olhos da história, mas também com a gramática. A gramática é muito importante, certo? Então, vamos lá. Então diz o seguinte, a palavra chifres, os 4 chifres, é uma palavra feminina, ok? É feminino. Né? É interessante, né? Chifres para nós é o quê? É um neutro. Chifre. Ou é masculino? Né? Mas a palavra em hebraico é feminino, certo? E ventos dos céus é masculino. É masculino. O que isso tem a ver, Adriano? Tem a ver que é o seguinte, que quando fala que de um deles saiu esse chifre, saiu esse pequeno chifre, o deles aqui, gente, é masculino. Masculino. E masculino combina com masculino, né? Nesse caso aqui, né? Masculino combina com masculino. Masculino não combina com feminino. Está entendendo? Então, quando você vai traduzir para o português, esse detalhe se perde. Se perde. Mas deveria ter traduzido assim, a melhor tradução, segundo William Shea, e eu também concordo, que a ideia é que esse chifre pequeno não sai dos 4 chifres, mas sai dos 4 ventos, ou seja, é um império, que é um poder que surge não a partir dos chifres, mas vindo de um outro lugar da Terra. Percebe o detalhe? Então aqui, quando você traduz e não percebe esse detalhe, você está lendo o texto ali, dá a entender que esse chifre pequeno saiu dos 4 generais de Alexandre o Grande. Mas já na própria gramática, a gente identifica que saiu de um deles, esse chifre pequeno, não combina com os 4 chifres, mas combina com ventos. Então, é um poder que surge não da dinastia dos 4 generais, mas é um poder externo. Ok? Então aí nós já temos uma forte evidência para que não seja o Antíoco Epifânio. Tá? Mas vamos continuar. Então só para vocês ficarem bem antenados. Ó. O pronome deles concorda gramaticalmente com os 4 ventos e não com os chifres. A ponta pequena surge de um dos pontos cardeais, fora do Império Grego e não dentro dele. Beleza? Entenderam isso aí? Então vamos lá. Agora, a cronologia, isso aqui é interessante. Quando você pega a dinastia do Seleucida, nós temos 20 reis como esse Seleucida aí, tá? O Antíoco Epifânio. Seleucida é a linhagem, né? E dentro dessa linhagem Seleucida tem 20 reis, né? Dos 4 generais, o Seleucida aqui, 20, ok? O Antíoco foi o 8º, tá aqui, ó, o 8º, né? O 8º de 20 reis. E o que tem a ver isso, Adriano, com a cronologia? Presta atenção nisso aqui, ó. Quando ele morre aqui, ainda passa, a dinastia continua por mais de 100 anos após a sua morte. Quando você olha para a profecia, esse chifre pequeno, ele surge no final e ele é glorioso e ele vence o príncipe dos príncipes, ele ataca o príncipe dos príncipes, então ele faz coisas assim grandiosas e dá a entender que ele está no final. Não no meio, na verdade nem no meio aqui, né? Antíoco está antes da metade aqui da dinastia, né? Antíoco IV surgiu no meio da linha sucessória. Se a profecia exige um poder que surge no fim, do reinado, a cronologia simplesmente não fecha. Estão entendendo a situação aqui? Quando você lê Daniel 8, o chifre pequeno aparece no final do reinado, no final desses 4, olha a ideia, desses 4 chifres. Entende? Mas o Antíoco Epifânio aqui, ele surge na metade, menos da metade dessa dinastia. Está longe do final. Então, mais uma evidência cronológica que Antíoco Epifânio não pode preencher a profecia. Certo? Vamos avançar. Símbolo de um novo império.
Isso é importante. Mais um detalhe que a gente não pode deixar despercebido. Aqui nós temos os Medos e Persas, né, que tornou-se grande, né, falando com relação aos chifres. Né? A Grécia, né, tornou-se muito grande, está falando do chifre que representava Alexandre o Grande, né, que ele morre e quebra esse chifre. Né? E agora chega a ponta pequena, a gente chama de chifre pequeno, mas na verdade, claro, ele nasceu pequeno, mas olha como traz a Bíblia: cresceu sobremaneira. Então, esse chifre pequeno se torna maior, olha o detalhe, que a Grécia, e a Grécia que foi maior do que os Medos e Persas. Entende isso? Então, a profecia diz que a ponta pequena, esse chifre pequeno, ele pode nascer pequeno, né? Mas ele cresce e se torna muito maior que os seus antecessores. Falei bonito agora. Falei bonito, né? Então, o chifre de uma besta nunca é símbolo de uma única pessoa. Né? Sempre significa um novo reino. E o reino de Antíoco IV era velho. Né? Isso aqui nós temos aí o próprio Sir Isaac Newton, que ele fala no seu livro, né? Que ele escreveu em 1754, coisa assim, um baita de um livro, você precisa ter ele, tá? A profecia descreve um poder cuja a escala de crescimento ultrapassa a Babilônia, Pérsia, a Grécia de Alexandre. Antíoco governou apenas uma fração do império fragmentado. Não tem como colocar Antíoco como esse grande poder que cresce e se torna maior que o próprio Alexandre. Não tem como, né? Interessante que dos 4 generais, Antíoco foi e ele teve um reinado pequenininho e não teve tanta assim autonomia, autoridade, supremacia como aponta a profecia que esse chifre pequeno teria. Né? Mas eu não descarto aqui as semelhanças, né, desse Antíoco. Por isso que ele foi escolhido entre muitos teólogos que ele aplica ou atende a profecia. Mas não atende. Hein? Vamos avançar. Mais um ponto. Olha só a expansão territorial. Quando nós lemos o capítulo 8, 9 e 12, fala desse crescimento, né, que ele se torna muito grande. Né? A profecia exige crescimento irresistível para o sul e oriente, né, abrangindo todo o espaço geográfico aí. Né? Agora, quando você pega a história de Antíoco, ele foi humilhado, né? Humilhado por um dos soldados, né? Soldados, um generais lá romano, que, segundo a história, né, não sei se é uma tradição, né, que pressionou ele lá para que ele pudesse sumir dali. Né? Ele estava lá querendo expandir o seu reinado, mas aí ele chega um rapaz lá, é o Popílio, né? Segundo a história, diz que ele faz um risco em volta de Antíoco, né? E fala assim, você não vai sair fora desse risco, né, desse círculo, enquanto você não me der uma resposta, porque Roma está dizendo para você cair fora daqui, porque Antíoco queria consultar os seus superiores se ele permaneceria ali ou não. Aí o que aconteceu? Ele caiu fora, ficou humilhado, né, pôs o rabinho entre as pernas e voltou. Né? E ele foi morto, né? É uma morte assim fracassada. Ele não se tornou tão grande, né? Tão grande como querem dizer que ele foi. Né? Historicamente você pode pesquisar. Ele teve um reinado, ok, foi uma pessoa que fez muitas barbaridades, ok, né? Mas não a ponto de suprir todos os detalhes da profecia. Né? Olha só, no sul do Egito, Antíoco foi humilhado e forçado a recuar pelo embaixador romano, é a palavra que eu estava procurando. No Oriente, lá na Pérsia, morreu em uma expedição sem alcançar seus objetivos. Né? Então não foi tão grande assim. Né? Muito bem. Agora vamos entender a questão da cronologia dentro da profecia. Na profecia diz que haveria uma purificação. Olha só, esse chifre pequeno ia fazer tanta coisa e tal, só que aí chegaria um momento de acerto de contas, e que esse chifre pequeno sofreria um juízo divino, né? Chamado ali de purificação. Né? Vamos com calma aqui para que você entenda. Né? Olha só, para encaixar em Antíoco, teóricos dividem em 2.300 tardes e manhãs ao meio, gerando 1.150 dias. Deixa eu explicar aqui para vocês. Segundo a história, houve um momento de purificação, em que os judeus se levantam e restauram o templo, né? E isso aconteceu na revolta dos Macabeus. E essa revolta dos Macabeus, ela durou 1.090 dias. 1.090 dias.
E a profecia dizia que haveria uma purificação, que essa purificação viria após 2.300 tardes e manhãs. Só que quando você pega a palavra tarde e manhã, você tem uma referência clara, né? Eric Bocker. Né? Esse Eric Bocker é uma expressão usada lá em Gênesis que diz o seguinte: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Então essa expressão, ela representa um dia completo. Então tem a parte da manhã e a parte da tarde, juntos forma um dia. Né? Só que acontece o seguinte, segundo os teóricos, eles pegam 2.300 tardes e manhãs e eles entendem o seguinte, que esses 2.300 tardes e manhãs representavam o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Ou seja, 2.300 tardes e manhãs dariam 1.150 dias, né? Porque cada dia tinha 2 sacrifícios, então dividido por 2 dá 1.150 dias. Então eles calculando lá a história, eles chegariam a 1.090 dias, 1.150 dias, que haveria uma purificação. Porém, todavia, entretanto, a revolta dos Macabeus durou 1.090 dias, após 1.090 dias, dando uma diferença aí de 60 dias. Né? Então, a ideia é que quando surgisse Antíoco Epifânio, depois de 1.190 dias, surgiu aí a revolta dos Macabeus, colocando ordem na casa, restaurando o santuário. Tá? Mas não se encaixa. Porque a profecia, mesmo que você divida por 2, dá 1.150 dias, quando aconteceu a revolta dos Macabeus. Quando você vai realmente na história, você percebe o seguinte, que foi 1.090 dias. Então nós temos um erro aqui, nós temos uma diferença. E, gente, 60 dias não é um dia, meia hora, 2 horas, 2, 3 dias, uma semana, né? Poderia até passar. Mas são 60 dias, são 2 meses de diferença. Então entendemos o seguinte, que esses 2.300 tardes e manhãs se referem a 2.300 dias. E em profecia, de acordo com Ezequiel, em Números, 2.300 dias em profecia equivalem a 2.300 anos. Né? Então, assim, a profecia não tem nada a ver com Antíoco Epifânio, que haveria uma purificação e um juízo sobre esse chifre pequeno, mas seria para coisas longe, para muito tempo. Né? Inclusive a própria profecia fala que é para o tempo do fim, não para o tempo de Antíoco Epifânio. Estão entendendo aqui? Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais, ampliar essa ideia. Ó. Olha só, o erro da subtração profética. Daniel 9, 24, diz o seguinte lá, que 70 semanas são cortadas desse tempo maior. Então você tem 2.300 anos, né? E aí o anjo vai dizer o seguinte, você separa 70 semanas que é separado para o povo de Israel. 70 semanas, 490 dias, então dá 490 anos. Isso aqui, gente, é interessante. Isso é em comum acordo dos teólogos. Os teólogos vão afirmar que as 70 semanas equivalem a 490 anos. Só que eles não querem admitir que esses 2.300 anos aqui, ó, ou dias, né, sejam anos e que a profecia está dentro deste número maior, né? Aqui eles fazem como dias normais, mas aqui eles assumem que 70 semanas equivalem a 490 anos. Mas Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, né, eles estão interligados. Aliás, quando você pega Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, é uma sequência, eles estão interligados, né? São ampliações, né? Deus ele revela, ele amplia a revelação, depois ele dá uma retrocedida e amplia e assim vai, né? Acontece a mesma coisa no livro do Apocalipse, né? Então, como é possível subtrair 490 anos de dentro de apenas 150 dias literais? A matemática exige que os 2.300 dias sejam, na verdade, o que, gente? 2.300 anos, usando o princípio de ano. Isso elimina Antíoco IV instantaneamente. Percebe? Então, eles pegam os 2.300 dias
tardes e manhãs, e fala, não, isso aqui é literal, tarde e manhã, então quer dizer que são 2 sacrifícios ao dia, então quer dizer que é 1150. Para poder tentar encaixar no tempo de Antíoco a profecia. Não dá certo, né? Porque dá 1190 dias, né, do final da era de Seleucida até a Guerra dos Macabeus, ali que eles colocam ordem no templo. Né? E interessante que o capítulo 9 vai estar tratando quase do mesmo tema e diz que 70 semanas são cortadas desta profecia dos 2.300 dias, né? Ou 2.300 anos. Então ali já elimina. Né? E aqui você precisa entender o seguinte, ó, que a profecia do capítulo 9 ela tem um foco mais no Messias, né? Então, o foco mais no Messias. A purificação desse poder, ele aconteceria somente no fim dos tempos. Tá bem? No fim dos tempos. Aliás, quando eles vão tentar defender essa questão do sacrifício, né? O sacrifício da tarde e da manhã, então eles falam assim, não, é que tinha um sacrifício na tarde e da manhã, logo são 2 sacrifícios, aí então por isso que eles dividem. Só que ali no texto nem a palavra sacrifício aparece. Então a palavra tarde e manhã é uma referência não a sacrifícios, mas uma referência lá em Gênesis. Né? Muito bem, deixa eu avançar para outra aqui. Ó. Pilar 3, estamos no penúltimo aqui. Entende, filho do homem, porque esta visão se refere ao tempo do fim. O anjo é muito claro para Daniel. Não é para agora, Daniel. Não é para agora, né? Porque se fosse pela lógica, Daniel morre, aí surge ali já o Império Grego, né, que destrói os medos e persas, então seria poucos séculos ali. Mas ele está falando que é para o tempo do fim. Né? Daniel 2, 7 e 8 exige uma conclusão gloriosa. A derrota do opressor pelo Filho do Homem, né, e o início do reino eterno. Antíoco foi derrotado por um general mortal, olha lá, e o reino judaico subsequente durou pouco mais de 100 anos. Não faz sentido, não tem como ser o Antíoco Epifânio IV que atenda às características desse chifre pequeno. Né? O que mais? Destruição do santuário, aqui é muito importante. No capítulo 8, 11 diz que a profecia lançou por terra ou arrasou até o solo o santuário. Então, realmente, Antíoco entrou no santuário, tal, fez uma bagunça lá, sacrificou porcos, beleza. Mas não chega aos pés do que está dizendo a profecia, que destruiria o templo, não deixaria pedra sobre pedra. Lembra disso? Então, Antíoco Epifânio não fez isso. O templo ficou funcionando depois, né? Depois os macabeus conseguiram restaurar ali a adoração, mas o templo estava em pé, né? Então, olha só, isso não aconteceu sob Antíoco IV, pois ele deixou o santuário em pé. Antíoco profanou, mas a estrutura física continuou existindo. Agora eu pergunto para você, que poder, que reino, que império que destruiu o templo? Qual foi o poder? Foi Antíoco Epifânio? Um dos generais ou das dinastias do Seleucida? Qual foi o poder? Fica aí para o nosso próximo vídeo, quem sabe. Muito bem, alerta futura. E aqui, se você até agora tem dúvidas, vamos deixar o próprio Jesus resolver esse problema. Jesus diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 24. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, Jesus está ali no capítulo 24 falando sobre para que as pessoas fugissem, né? Quando eles vissem a desolação, a desolação, a abominação da desolação cercando Jerusalém. E quando foi que aconteceu isso? Em que houve um cerco, e aí foi o momento em que os cristãos fugiram e escaparam da destruição. Jesus está falando de que império que faria isso? Interessante, se Jesus está na primeira década da nossa era, não é primeira década não, na terceira década da nossa era, e ele está falando de um evento futuro, e essa desolação, essa abominação da desolação é uma referência lá do capítulo 8, né, que é do chifre pequeno, né? Então Jesus está jogando para frente, e não tem como agora você aplicar para Antíoco IV essa profecia. Entende o problema? Então nós temos aqui, em 167 a.C., ele surge na história. Só que nós estamos aqui para frente, quando Jesus fala de um evento futuro, né?
que é onde cercaram lá Jerusalém e depois destruíram o templo. Né? No primeiro século, Jesus alertou sobre uma abominação que ainda estava no futuro. Se fosse Antíoco IV, a profecia já teria passado há 200 anos. Né? A profecia aponta para um poder maior atacando o próprio santuário celestial. Então lembra que diz que esse chifre ele cresce, né? E ele ataca o santuário, né? E o príncipe dos príncipes. Né? Vamos avançar. Olha lá. Se levantará contra o príncipe dos príncipes. E quando foi que Antíoco Epifânio fez isso? Não tem. Né? Então nós temos aqui um vazio de 160 anos, né? Entre Jesus e Antíoco Epifânio. Quem é o príncipe dos príncipes? Né? Em Daniel, o príncipe carrega peso messiânico, né? Jesus Cristo. Antíoco IV morreu cerca de 160 anos antes do nascimento de Jesus. Ele jamais teve, nem poderia ter tido qualquer confronto com o Messias. Né? Agora eu pergunto, que poder que perseguiu os santos, que destruiu o santuário, né? Que de alguma maneira atacou o príncipe dos príncipes, né? E como seria esse atacar o príncipe dos príncipes? Seria blasfemando, né? Lá em Apocalipse 13 diz que tem um poder que blasfema, né? Se coloca no lugar de Deus, que diz que perdoa pecados, né? Que intercede pelo ser humano. Que poder seria esse? Avancemos. E agora, o último aqui, pilar, que para mim resolve também a questão. Se você ficou com dúvidas sobre Jesus, aqui então nós podemos resolver o assunto. Ó. Diz que esse poder ele ia destruir o Tamid. O Tamid. E na nossa tradução, diz que ele faria cessar o sacrifício diário. Né? Só que quando, pelos achados do Mar Morto, entendeu-se o seguinte, que esse Tamid, que aparece Tamid, e era traduzido por nós por sacrifício diário, é muito mais do que sacrifício de animais. O Tamid é um ecossistema em que os judeus, né, o povo hebreu, eles faziam no santuário. Então envolvia muita coisa. O Tamid era um ecossistema de adoração. Então envolvia o quê? Tinha a ver com o pão da proposição, né? As lâmpadas do candelabro, o incenso, o fogo no altar, né? O holocausto da manhã e da tarde. Então o Tamid era um sistema diário que era feito para que as pessoas obtivessem o perdão, tivesse encontro com Deus, era a forma que o santuário abrigava recebia os adoradores. Né? Então o Tamid tem tudo a ver com o sistema de adoração, de perdão, enfim. Não somente com sacrifício. Sacrifício é uma coisa, é um pedacinho do Tamid. Hein? Então, esse poder que se levantaria, ele destruiria esse ecossistema, né? Esse sistema aí de adoração. Não somente faria parar com os sacrifícios. Antíoco Epifânio parou os sacrifícios, é verdade, né? Porque ele instituiu ali a religião pagã. Mas ele não destruiu todo o ecossistema. Existe um poder que se levantou e conseguiu derrubar tudo isso. Né? Daniel não usa o termo técnico sacrifício diário. Ele usa apenas Tamid, que é o contínuo. Traduzir isso apenas como sacrifício de animais é um anacronismo baseado no Talmud. Né? Tamid representa a presença contínua de Deus e todo o sistema de mediação. Eu estava falando do Mar Morto, acabei esquecendo aqui. Nos escritos, né, nos achados do Mar Morto, essa palavrinha aqui foi encontrada, Tamid. E Tamid tinha referência ao todo, não apenas a sacrifício. E nós sem essa informação dos escritos do Mar Morto, quando a gente via Tamid, a gente entendia, né, os teóricos, os tradutores, que Tamid tinha a ver apenas com o sacrifício. Então eles olham no passado, olha, Antíoco terminou, ele parou, ele cessou o sacrifício. Olha aqui, então é ele o chifre pequeno. Mas Tamid abrange todo o sistema de adoração. Antíoco Epifânio, por um pouco tempo, ele fez cessar os sacrifícios, mas ele não acabou com o Tamid, com todo o sistema. Ok? Muito bem. Então, usurpação do ministério. Olha lá. Tirou dele o serviço contínuo, Tamid, e jogou ao chão o fundamento do seu santuário. Né? É o que esse poder ele ia fazer, né? O ataque não é uma interrupção de um ritual num templo de pedra.
É uma usurpação espiritual do ministério intercessório contínuo de Cristo no santuário celestial. O mesmo poder que ataca o príncipe ataca o seu Tamid. Então, Antíoco Epifânio ele é muito pequeno para se encaixar nesse chifre que cresce de maneira sobremaneira, em que destrói, derruba, lança por terra todo o Tamid, né? E se coloca no lugar de Deus. E que poder, ao longo da história, fez isso? Destruiu o santuário, perseguiu os santos, se colocou no lugar de Deus e trouxe adoração para si. Foi Antíoco Epifânio? O chifre pequeno de Daniel 8 está falando do chifre, está falando de Antíoco Epifânio ou está falando de Roma? Roma imperial, na sua fase de império, mas também de Roma papal, quando se paganizou, se colocando no lugar de Deus. Então o chifre pequeno não tem como ter sido um homem mortal, mas um sistema corrupto, guiado por Satanás, para tirar de vista Jesus Cristo, a adoração ao Filho do Homem e trazer para si a adoração. Entenderam isso? Muito bem, então aqui, finalizando, um quadro comparativo para você entender. Ó. Então nós temos aqui os requisitos proféticos. Surge dos 4 ventos. Antíoco não surgiu dos 4 ventos. No meio ali da linhagem da dinastia de Seleucida. Né? Agora, a verdadeira ponta pequena sai de algum lugar da terra. Né? Crescimento forte ao sul e ao oriente. Antíoco não fez isso. Agora, esse sistema romano, com certeza, atingiu tanto o sul como o norte. Né? Santuário arrasado até o solo. Antíoco foi lá, ok, parou com o sacrifício, profanou, ok, fez coisas horríveis, com certeza. Mas não chega aos pés do que a ponta pequena, né? Esse chifre faria, fez e está fazendo. Né? O adversário ataca o príncipe dos príncipes, mas nem chegou perto. Agora temos um que ataca o santuário, difama o santuário. Isso aparece também em Apocalipse 13, né? Se coloca no lugar de Deus, diz que é intercessor, que perdoa pecados. Percebe? Como tira o Tamid e coloca o seu próprio Tamid, pode dizer assim, né? Usurpa o Tamid celestial. Ele não fez isso, né? Antíoco Epifânio, né? Na verdade, o louco lá, Epífanes, não lembrei agora. Muito bem, foi o que eu já falei. Então, Antíoco Epifânio pode ter sido uma sombra parcial, mas não cumpre as exigências do texto, com certeza. Daniel 8 não é sobre um conflito regional grego e judaico. É uma revelação majestosa sobre a vindicação final da verdade e do caráter de Deus. A ponta pequena atravessa séculos e ao final dos 2.300 anos, o santuário celestial é purificado e o príncipe dos príncipes reina supremo. Qual poder realmente cumpre todos esses critérios? E sobre essa questão da purificação do santuário, eu já tenho vídeos gravados aqui no canal. E aqui nós terminamos. Conseguiram entender, gente? Ficou legal para vocês aí? Espero que vocês tenham compreendido o vídeo de hoje. A ideia é mostrar que quando nós vamos interpretar a Bíblia, interpretar profecias, nós não podemos fazer uma leitura simples, simplificada, né? Não podemos olhar para o jornal de hoje e tentar encontrar na Bíblia. A gente tem que ir lá na Bíblia, ver os detalhes, a gramática, o contexto histórico, cultural, tudo que envolve ali o texto, para então tirar as nossas conclusões. E o Antíoco Epifânio é considerado a maior fake news, na minha opinião, de todos os tempos com relação às profecias. E por que as pessoas insistem em dizer que é Antíoco Epifânio? Sabe por quê? Porque quando as pessoas entendem que isso já aconteceu e que se já aconteceu não representa mais perigo para nós, então quando você não tem um inimigo visível ou você de alguma maneira entende que não existe mais perigo, que esse inimigo já está no passado, você de alguma maneira baixa a guarda, né? Mas não, a profecia ainda está se cumprindo. Esse chifre pequeno, hoje, ele recebeu uma ferida mortal, né, como diz Apocalipse capítulo 13, mas logo, logo, essa ferida mortal vai ser curada e ele voltará com força total. Isso está em Apocalipse capítulo 13. Então, o que resta a nós é entender o seguinte: assim como Deus cuidou do seu povo lá no passado,
E desde então ele tem caminhado com seu povo. Ele não vai desamparar eu e você. Mas não importa se o mundo caia, se esse chifre novamente se levante ao poder, isso vai acontecer. Não se preocupe, né? Se preocupe com o hoje, como está a tua fé, como está a sua caminhada com Deus. Quero agradecer a sua companhia. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, curta, compartilhe esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, lá para as pessoas que querem saber. E se você quer esse material, é fácil, é só você ir no link da descrição, lá no meu grupo do WhatsApp, e você vai poder baixar. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos num próximo vídeo, se Deus assim permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Fui.